Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa terceira aula desse quarto módulo do curso de secretariado, onde a gente está falando sobre a língua portuguesa, em especial aí sobre as abreviações. Vamos continuar falando sobre as abreviações. O meu nome é Gisele Priscila. Esse curso ele é realizado pela Desk. Eu espero que você esteja gostando dele até aqui. Deixa seu like, seu comentário, sua dúvida ou sugestão aí para a gente te conhecer melhor, tá bom? Então vamos continuar aí a nossa aula, falando agora sobre as abreviações de meses e dias da semana. Abreviações de meses e dias da semana, eles são mais fáceis. Dos meses, mais fáceis ainda, porque eles são sempre as três primeiras letras, né, do mês, praticamente. Por exemplo, janeiro, fevereiro, todos, né? Ó, junho, J-U-N, janeiro, J-A-N. Então, a gente consegue aprender mais rápido porque a abreviação deles é as três primeiras letras, né, do mês e sempre lembrando de colocar o ponto. Então, por exemplo, março, M-A-R, ponto. Dezembro, D-E-Z, ponto. Então, esse é bem mais fácil da gente lembrar a abreviação dele. Daí, dos dias da semana também da mesma maneira, por exemplo, domingo, D-O-M, segunda, S-E-G, então tem um ponto no fim, é importante lembrar. São as três também primeiras letras da semana, né, do nome da semana. A diferença é só na palavra quarta e quinta, que quarta fica Q-U-A-R e quinta Q-U-I-N, certo? E sempre lembrando que tem o ponto. Então, a gente vê que meses e dias da semana são mais fáceis de lembrar abreviações, porque são as primeiras palavras, né? As primeiras letras, na verdade, da palavra e sempre acompanhada do ponto no final. Aí temos as abreviações de endereços e de outras coisas. Por exemplo, quando a gente fala Alameda, Avenida, Rua. Então, a abreviação de Alameda é AL. De Avenida é AV. E de rua é só o R mesmo. E lembrando também que tem sempre um ponto. Como eu falei na aula anterior, a maioria das abreviações tem ponto no fim. Só há exceções mesmo para unidade de medida, como foi falado lá na aula anterior. Se você perdeu, volta lá na nossa aula desse módulo, tá? E aí tem município, que é MUN, praça, PC. A gente, quando vai enviar uma correspondência, por exemplo, se for uma avenida, né? Por exemplo, Avenida Castelo Branco. Pra gente não escrever a palavra avenida toda, basta colocar AV. Castelo Branco. Todo mundo que for ler, o carteiro que for ler, a pessoa que vai receber, vai saber que o AV. É a abreviação da palavra avenida. Da mesma forma, rua, bairro, universidade. Então, tudo isso tem as abreviações. Aí no conteúdo tem falando, né? A universidade é UNIV, ponto. Apartamento, ele pode ser AP, ponto, ou APTO, ponto, ou APART, ponto. Então, de apartamento tem três maneiras aí de você abreviar. Essas três maneiras estão corretas. As abreviações de profissões e cargos militares. Aí tem almirante, auxiliar, capitão. Então, por exemplo, auxiliar administrativo. Muitas vezes a gente não escreve o nome todo, auxiliar administrativo. Basta você escrever AUX ponto administrativo. Vai saber que ali se trata do cargo de auxiliar administrativo. Secretário. SECT ponto. Aliás, SSR ponto, né? Que não é a palavra secretário, que as primeiras letras é SSR, ponto, secretário. Aí tem de sargento, de professor, é muito conhecido, né? Que é aquele PRO, F, aí tem aquele, se for O, A em cima, né? Ponto, que é de professor. E por aí vai, tem outros aí, conteúdos, tem de engenheiro, que é basicamente igual de professor também, as primeiras letras tem o O, o A em cima, doutor, ou doutora, que é o DR ponto, ou DRA ponto, né? Tenente coronel, que aí fala, né, que o tenente T é N ponto, tenente coronel é T é N ponto, C é L ponto. E tem outros tipos de abreviação, que a gente vê de modo geral, por exemplo, da palavra vista,
né? Que é A/V. Ponto. Tem de assinatura, né? Você vai colher uma assinatura de alguém, ou alguém vai colher uma assinatura sua, geralmente tá lá, ASS. Ponto. Você já sabe que ali é o local da assinatura. Documento, DOC. Ponto. Exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, que mesmo no material tem exemplo. Eu não vou colocar o nome exemplo, eu só boto X. Ponto. Já vou saber ali que ali se trata do exemplo. Até número, quando você vai mandar uma correspondência, né? Rua tal, número 200. O número eu não boto número 200, eu boto N. Aí geralmente é N, aí aquele Ozinho em cima e um ponto, né? Se for ver como colocar. E aí vai para muitas outras coisas. Volume é VOL, ponto, que é a abreviação de volume. A gente vê muito isso quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Que se trata de volume. Que tem lá ml, né? Miligramas. E aí a gente percebe que as abreviações, elas estão em todas as partes, né? Na comida, quando fala de quilo, de grama. Tem a questão de desconto, de porcentagem aí, quando a gente vai fazer alguma compra. Código, que é só aquele COD, né? Ponto. Então a gente vê que, na verdade, a gente tá em volta, né? De abreviações. Hoje em dia também, por exemplo, a palavra telefone, coloca, aí tem nome, aí telefone, já é um TEL, ponto, a gente já sabe que é para você colocar o seu número de telefone. E o WhatsApp, até a palavra WhatsApp hoje só botam Whats, né? Tem local que só bota Zap, mas geralmente é Whats. Aí a gente já sabe que ali, ou já tem só o sinalzinho ali, aquele símbolozinho que a gente já sabe se trata do WhatsApp. E falando um pouco sobre os pronomes de tratamento, que eu iniciei também na outra aula falando sobre ele, na primeira aula, sobre a utilização e concordância deles. O cargo ocupado por uma pessoa em uma empresa determina a forma de tratamento que deverá ser empregada na correspondência comercial. Os pronomes de tratamento concordam com a terceira pessoa do singular ou do plural, conforme o caso. Aqui tem um exemplo. Vossa Senhoria trouxe o relógio geral de vendas. Então, o cargo ocupado por uma pessoa, né? Uma empresa determina a forma de tratamento dela. Então, dependendo aí de com quem você for falar, a gente falou, por exemplo, lá a opção senhor diretor, né? Usar o nome todo senhor. Agora, se você for colocar senhor diretor tal, o nome dele, você pode botar o nome senhor abreviado. E aqui da mesma forma, Vossa Excelência. Vossa Excelência esclarecerá o assunto quando? Então, V.EXA. Esclarecerá o assunto quando? Então, esses são o quê? Pronomes de tratamento de acordo com o cargo aí que a pessoa ocupa em uma empresa. Ou na sociedade, né? Como é o caso dos políticos, como é o caso do Papa, essas pessoas aí que exercem esses cargos. E aí aqui vai ter alguns exemplos para a gente entender melhor. Alguns exemplos dos pronomes de tratamento. Vossa Excelência, que a gente viu lá anteriormente, tem aqui V.SA, né? Para Vossa Senhoria e V.EXA. Para Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência falou sobre sua viagem a Portugal? Então, é como se fosse assim, o presidente falou sobre a sua viagem a Portugal? Aqui tá falando do presidente, né? Mas você tá se comunicando com ele, você pode botar Vossa Excelência, presidente da República. Só que a gente lembra, né, também que as abreviações, elas não podem, quando se tratar de presidente, aqui vai falar, né, não pode ser abreviado. Por exemplo, a invocação. Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil. Né? Quando se tratar de correspondência encaminhada ao Presidente da República, aí foi falado antes, ao vice, a governador, a vice-governador, ou ao reitor da universidade, ou ao Papa, a forma de tratamento deve ser escrita por extenso. Está terminantemente proibido o uso de abreviatura para este cargo. Então, no exemplo anterior, que tem V.EXA, então já não pode se tratar do presidente. Porque se você escrever por presidente, você não pode abreviar. Vai ter que colocar tudo. Excelentíssimo Senhor, Presidente da República Federativa do Brasil, e o nome dele, por exemplo.
Não vai poder colocar lá v.xa, tá bom? Que aí já é uma regra mesmo da língua portuguesa. E aqui temos alguns exemplos. Para todos os casos abaixo, é permitida a forma abreviada. Então, para o vice-presidente, presidente, aí tem, né? Vice-presidente, secretário de mesas diretoras e membros do Senado, ministro do Estado, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Aí tem chefe do gabinete, diretor, juiz, tudo isso sempre vai ser o quê? Excelentíssimo senhor, né? Todinho, então, né? Não pode ser abreviado para todas essas pessoas aí que o material tá citando. Secretário dos Estados dos Governos Estaduais, prefeitos, presidente e membros do Supremo Tribunal Federal. Então, sempre vai ser excelentíssimo senhor. Aí, vossa reverendíssima, né? Que tem aí a abreviação V.REVMA, um pouquinho mais difícil, né? Ou Vossa Senhoria Reverendíssima, Monsenhores, Cônegos, Superiores Religiosos, Reverendíssimo Senhor, né? Que no caso a invocação é como você vai falar. Isso aí se trata de líderes da igreja, então é chamado, né? Tratado como Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima. Então, para escrever para eles, a abreviação seria VREVMA, ponto. Lembrando que depois do V tem um ponto também, para separar aí Vossa de Reverendíssima. Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima são para cardeais, que a invocação, né, você chamaria de Eminentíssimo Senhor, também é um líder religioso, né, um título aí religioso. E tem a Vossa Excelência Reverendíssima, que é para arcebispos, bispos, que a invocação será Reverendíssimo Senhor. Vossa Santidade, que é para o Papa, é uma invocação que no caso chama-se Santíssimo Papa. Santíssimo Padre, aliás, perdão. Aí tem a Vossa Magnificência, que é para reitores das universidades, que pode ser, que invocado chama-se Magnífico Reitor. Tem a Vossa Reverência, para sacerdotes, clérigos religiosos, que a invocação vai ser reverendo, padre e tal. Vossa Senhoria, para autoridades não contempladas com tratamento específico, particulares em geral. Prezado, senhor, tal. Então, a gente viu aí que existem vários pronomes de tratamento. Então, se você trabalha no seu trabalho, você precisa lidar com essas pessoas, você precisa falar com elas pessoalmente, se comunicar, ou por escrito, por mensagem, por e-mail. É importante você saber esses pronomes de tratamento. Se você não souber ou não lembrar, você pesquisa antes para que você não fale um pronome errado, não, pronome de tratamento errado para a pessoa, abrevie de maneira errada ou simplesmente não fale, né? Não fale o pronome. Então, é importante você ficar de olho aí com o que você trabalha, com quem você lida, para você saber a forma que você vai se comunicar com ele. E uma última revisão aí de gramática, né? Peguei aí 2 exemplos simples, mas que são erros que acontecem constantemente, até mesmo por falta de atenção ou de estudo, tá? Que é a diferença entre mal com U e mal com L. Aí vamos ver aí os exemplos pra gente entender a diferença entre eles de uma maneira bem objetiva, bem rápida. Exemplos. Os mortos voltarão varrendo os vivos e os maus se afogarão na própria lama. Isso aí é uma frase, né, do Olavo Bilac. E tem a outra que é: malditas sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido. Então, são 2 frases do Olavo Bilac, e as duas usam a palavra mal, só que das 2 maneiras diferentes. A primeira com U e a segunda com L. Então, aí ele vai dizer aqui o quê? Usa-se mal quando for o oposto de bom. Então, pra gente saber, a gente pode fazer aí essa diferenciação, que quando for com U, é o oposto de bom. Por exemplo, na primeira frase, os mortos voltarão varrendo os vivos, e os, por exemplo, ele pede para trocar aí por bom, né? E os bons se afogarão.
Aí, se fosse com... aí tem outro exemplo, né? Os maus não receberão o prêmio. Contrário de os bons, entendeu? Então, tem que ter aí muito cuidado, porque você troca pela palavra bom e o outro você troca pela palavra bem. Por exemplo, os mortos voltarão, varrendo os vivos, e os bens, né? Por exemplo, os bens se afogarão. Não faz sentido. Os bons se afogarão, o contrário, né? Aí, como eu consegui trocar mal por bom, então vai ser com o. E aí a outra frase, que é malditas sejas pelo ideal perdido pelo mal, mal com L. Se eu conseguir falar pelo bem que fizeste sem querer, né, fazer aí o contrário de bem, aí deu certo, né, faz sentido. Agora, se eu for trocar por bom, aí fica pelo bom que fizeste sem querer. Não existe pelo bom, é pelo bem. Então, a gente lembrando aí mais ou menos dessa regra, trocando o por bem, né, o L. Quando é com L, troca por bem. Quando é com U, troca por bom. Se fizer sentido trocar um pelo outro, é utilizado dessa maneira. Use mal quando for o oposto do bem. Pode ser substantivo abstrato. Ele sofre de um mal sem cura, contrário de um bem. Então, ele sofre de um bem sem cura. Ou ele sofre de um bom sem cura. Bom não faria sentido, né? E advérbio, ela sentiu-se muito mal, que é o contrário de bem. Ou ela sentiu-se muito bem, né? Como conseguiu trocar pela palavra bem, é com L. Agora, ela sentiu-se muito bom, não faz sentido, né? Então, não é com U. Então, conjunção subordinativa temporal. Logo que apenas equivale a nem bem, mal. Com L, o sol se esconde no poente, a vítima nada mais vê, está cega. Logo que nem bem, por exemplo. Bem, o sol se esconde no poente, então a gente conseguiu trocar aí mal, o mal pelo bem. Agora, se fosse o mal pelo bom e não fizer sentido, né? Ou fizer sentido no caso, aí é com U. Espero que vocês tenham entendido, é porque é um pouco confuso, mas é basicamente isso. Você tem que trocar a palavra pela outra, né? Pelo contrário, e aí se ela fizer sentido, aí você diz Então, praticamente você vai ter que decorar, né? Que com U você vai trocar pelo bom e com L você vai trocar pelo bem, né? Com L. Então, é bom decorar isso, ou você dá uma pesquisada aí na hora que você for escrever, se você tiver alguma dúvida. Meio e meia também é muito confundido. Use meio sempre no masculino singular, quando for advérbio. Nesse caso, significa mais ou menos um pouco, um tanto. E use meio, meio, meia, meias, quando for adjetivo. Nesse caso, significa metade e acompanha o substantivo com quem concorda em gênero e número. Então, nessa questão do meio e meia, você tem que ver aí o sentido, né? Se ele significar mais, esse meio que você for usar significar na frase mais ou menos ou um pouco, aí é meio. Agora, se ele significar a metade, aí é meia, entendeu? Que tem que concordar com o gênero e número. Isso é gramática, né? É um pouquinho complicado, porque o português ele tem muitas regras. Algumas a gente tem que decorar a regra aí, porque a gente decorando a regra, a gente consegue, quando for usar na frase, você lembra. Por exemplo, aí do meio que eu falei, né? Isso aí significa mais ou menos, ou significa a metade. Significar a metade, então quer dizer que é meia, entendeu? Então, por exemplo, meia passagem, né? Dá um exemplo para vocês entenderem. Meia passagem. Estudante paga meia passagem. Por quê? Porque é metade, né? A metade da passagem toda. Então, é meia passagem. Agora, se fosse meio passagem, era se fosse mais ou menos. Mas como é a metade mesmo, aí é estudante paga meia, né? Tem aquela frase, estudante só paga meia. Porque realmente a meia aí tá usada de maneira correta, porque ela significa metade do valor total. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo, dessas aulas de português. O português ele é infinito, tem várias regras. A gente precisa estudar muito, né? A gente se comunica muito, a gente fala fala verbalmente, por escrita, aí tem e-mail, tem correspondência, tem documento que você escreve, tem mensagem que você manda. Então a gente precisa estar
é sempre se aperfeiçoando aí na nossa língua, sempre tá dando revisão. Se tiver alguma dúvida que você estiver escrevendo um documento, pesquisa rapidinho no Google, no dicionário, vê se o significado é isso mesmo, troca por outro aí, por outra palavra melhor, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de maneira correta, a gente se comunique de maneira correta, a outra pessoa consiga entender o que você quer transmitir para ela, para que as mensagens, né, os e-mails, eles sejam escritos de maneira certa. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa estar focado, sempre em estudo, porque não é fácil. O português, como eu disse, ele tem muitas regras enormes, tem várias maneiras aí de aprender, mas a gente vê que uma coisinha trocando pela outra, tem aí algumas coisas que você consegue decorar para que você não erre aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, comenta aí o que é que você achou da aula e muito obrigado por ter ficado até aqui.